Queridos e amados irmãos, amigos, eu quero vos cumprimentar nesta noite com a paz do Senhor. Sejam bem-vindos em nos ouvir pelas redes sociais e também os que estão aqui presentes na Igreja Plenitude do Senhor. Agora chegou o momento de você comigo, que estão nos ouvindo pelas redes sociais, fazemos a leitura bíblica do Salmo 29, nos versos 1 e 2. Deem ao Senhor, ó filhos de Deus, deem ao Senhor glória e força. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorem o Senhor na beleza da sua santidade. Aleluia. Que Deus seja louvado. Glória a Deus. Então, meus queridos, o Salmo 29, de autoria do rei Davi, inicia convidando os filhos de Deus a adorar o nome que é santo, né? Do eterno Deus. E contemplar a beleza da sua santidade. O que pode ser comparado à beleza de Deus? Viram ao Senhor como pedras preciosas. Lá em Êxodo 24, e versículo 10. E viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia como que uma pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Os sacerdotes, Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, convidados por Deus para subirem ao Monte Sinai, puderam adorar de longe. Contemplaram os pés de Deus como pedras preciosas. O convite era para adoração. O convite do Salmo 29 parte do rei Davi, um homem que venceu o urso, o leão, para salvar suas ovelhas, o homem que venceu o gigante Golias, que afrontava o povo de Deus, o homem que venceu as guerras do Senhor, e também o homem que, ungido por Deus, tocava a harpa e os demônios se afastavam de Saul. O convite era para os filhos de Deus. Honra do nome de Deus poderoso nos seus feitos. O convite era para adoração da beleza da sua santidade. Porque a santidade, irmãos, é o caráter de Deus, tanto do ponto de vista ético e moral, que pode ser determinado a todos como um padrão de relação com Ele. O nome de Deus está relacionado ao seu caráter, ou seja, Deus é santo. Levíticos 11:44, ele diz: Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Portanto, consagrem-se e sejam santos, porque eu sou santo. Aleluia. Ser santo é separar-se do mundo sem sair do mundo, dedicando sua vida a Ele em consagração. Adoração verdadeira a Deus, ensinada
por Jesus. João capítulo 4, versículo 23. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. A adoração verdadeira não se limita a um espaço, a um lugar específico, nem muito menos a postura física do adorador. Deve ser espontâneo ou voluntário, expressando a fé de um coração sincero e grato a Deus. É um convite para a justiça de Deus, como diz 1 Pedro 1:15 e 16. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem, porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Porque o pecado e a morte que escravizava o homem a viver em temor por toda a vida, Jesus nos libertou para servi-lo, sem temor, em santidade e justiça, por todos os dias da nossa vida perante Ele, como diz Lucas, capítulo 1, versículo 74 e versículo 75. A chamada para ser santo foi algo que Deus planejou antes da fundação do mundo, como diz Paulo em Efésios 1:4. Ser santo não é só uma chamada para o futuro, depois da morte, mas um desafio para a vida inteira, como diz Paulo em Efésios 5 e versículo 3. Porque agora somos luz e devemos avançar no sentido da luz e não ao contrário. Por exemplo, o abster-se da imoralidade sexual é algo da vontade de Deus, a fim de tratar o nosso para não ser contaminado espiritualmente, a fim de controlar o nosso corpo, né? Está em Efésios 4:4. Desse modo podemos agradar a Deus se relacionando de forma respeitosa com os nossos irmãos na fé e com todo mundo. Reconhecida por Paulo a respeito de Jesus em Filipenses capítulo 2, versículo 9 a 11. Jesus recebeu todo o poder, por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, toda obra realizada por Jesus Cristo na terra foi em nosso favor, mas primeiramente foi para agradar o Pai. Ele foi obediente por toda a vida. Jesus, depois de ter suportado a cruz em humilhação e em obediência a Deus, Pai, ressuscitou e está à direita de Deus. Diz o escritor aos Hebreus que Jesus suportou oposição dos pecadores para que nós não nos cansemos e não nos desanimemos. Hebreus 12 e versículo 3. A adoração também se faz na vida ativa da igreja,
Colossenses 3:16. Na vida ativa da igreja, que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. Colossenses 3:16. Aleluia. Essa é a nossa adoração a Deus. A adoração que pertence só a Deus não é somente realizado em um templo. A adoração a Deus pode se manifestar em todos os atos da nossa vida. E você, como adora a Deus fora da reunião do culto? Como é a sua adoração durante a semana? Para isso, devemos alimentar a mente racional, como a mente racional, emocional, com a palavra de Cristo e de modo coletivo ou congregacional, expressar nosso louvor, permitindo que o Espírito Santo manifeste seu poder em nós. Mas só funciona de verdade se houver gratidão no coração. Então a nossa mente racional e emocional precisa ser alimentada com a palavra de Deus. Nós temos permissão e liberdade de entender o culto, de entender a palavra de Deus e de nos expressar emocionalmente também nas reuniões da nossa igreja. Em nome e por amor de Jesus Cristo. A nossa adoração a Deus está sempre associada à sua santidade. Porque os filhos de Deus foram convidados. Então Deus está convidando os filhos de Deus. E também Deus convida aqueles que querem nascer de novo para se tornarem filhos de Deus, para que em sua boca e em seu coração ele possa expressar o novo cântico de Deus, que é dado pelo Espírito Santo em novidade de vida. Aleluia! Glória a Deus! Porque a verdadeira adoração parte sempre de um coração que ama a Cristo. Por isso devemos sempre nos submeter ao senhorio de Jesus Cristo. Não deve ser tão difícil, já que a pessoa que nasce de novo já tem a sua chamada para ser de Jesus. Então, se você nasceu de novo, ou se você quer nascer de novo, você recebe de Deus o seu Espírito Santo, para que você tenha liberdade de adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Porque aquele que nasce de novo recebe o Espírito Santo de Deus, e a palavra de Deus o chama de santos. Mas também a Bíblia nos ensina a sermos santos em toda a nossa maneira de viver. Então, a adoração ao nosso Deus não se restringe a um culto especial dedicado com esse nome, mas podemos adorar a Deus em qualquer culto ou onde nós estivermos, sós ou em companhia de qualquer outra pessoa que queira cultuar a Deus com louvores e com testemunhos do seu coração. A recomendação bíblica de Apocalipse 22:11 para aquele que adora a Deus é: quem é justo, faça justiça. E ainda,
Quem é santo, santifique-se ainda. Então, para aqueles que foram chamados por Deus, é dever continuar sendo santo, por gratidão a Deus, por amor ao Senhor e com alegria no seu coração, porque o Senhor, o Deus onipotente, é um Deus onisciente, é um Deus de poder, é um Deus que cumpre a sua palavra, é um Deus que cumpre as suas promessas, é um Deus que quer estar no meio de nós, é um Deus que nos convida a estar na sua presença. E para isso, Ele nos dá um novo cântico, para isso Ele nos dá um novo vestir, Ele nos dá um novo nome, Ele nos chama de Filho de Deus, porque cada dia mais crescemos na presença do Senhor. Veja novamente o Salmo 29, versículos 1 e 2. Deem ao Senhor, ó filhos de Deus, deem ao Senhor glória e força, deem ao Senhor a glória devida ao seu nome, adore o Senhor na beleza da sua santidade. Aleluia! Glória a Deus! E que Deus em Cristo vos abençoe grandemente. Amém. Graças a Deus.